Então, vereador, o que o senhor acha dessa pauta armamentista que o povo fica falando que tem muita discussão entre jovens, por exemplo, no meu meio, fala, ah não, porque se aumentar as pessoas com arma, vai aumentar o número de crimes hediondos, de criminalidade. Existe alguma relação entre arma, entre crime? Será que o povo vai ajudar mais ainda o tráfico se liberar a arma para todo mundo? Como é que funciona isso? Bom, vamos começar essa conversa de uma maneira tentando esclarecer algumas coisas. Por que as pessoas pensam assim? Porque nós vivemos em 4 dimensões, sob influência de 4 dimensões. A primeira delas é a dimensão ideológica. Essa dimensão ideológica ela está onde? Onde se constrói as ideias. É o campo das ideias. Estão dentro dos centros acadêmicos e dos formadores e os chamados intelectuais. Eles influenciam a segunda dimensão em efeito cascata, que é a dimensão da comunicação, que a gente chama de dimensão cultural, onde está a arte e a cultura. Então são os artistas e aqueles que detêm o poder da comunicação por meio dos meios de massa, principalmente, e agora com a internet. Na terceira dimensão, em efeito cascata, nós temos onde está o poder, que é a política, a dimensão política, onde se elabora as leis e, logicamente, a lei reflete tudo, Sim. Toda a influência como sociedade que nós temos ideológico, cultural, dentro da dimensão política, que é o grande filtro. Embaixo nós temos a dimensão física, que é de fato a sociedade, o convívio, as relações sociais propriamente ditas. Eu faço essa colocação primeiro para as pessoas compreenderem. Por que a pessoa pensa assim? Fala, não, mais armas, mais crime. Por que o cara fala, não, eu não concordo que se aumentar o número de armas vai aumentar o número de crime. Você já estudou a respeito disso? Para você falar isso? Não. Ela fala isso simplesmente porque é uma mentira que foi contada 1000 vezes para ela, que ela acredita como verdade. Simplesmente porque acredita. Alguém falou, alguém que é influenciador, alguém que ela acredita que deve ter estudado falou, que é uma pessoa que representa dentro dessa dimensão cultural ou ideológica alguém de respeito ou na atividade política, que ela admira, e falou e vira verdade. Nós vivemos um momento de verdade que a gente chama de verdade volátil. Até então, tempos atrás, nós tínhamos uma verdade que era a verdade absoluta, onde todo meio de comunicação, e por isso que chama mídia, é o medium, é o meio entre o governo e a sociedade, existia um meio que era o meio de comunicação, ou a mídia, que era, então, a verdade absoluta. A verdade era única. Nós passamos a ter uma verdade relativa a partir da Segunda Guerra Mundial, quando nós tínhamos a criação de outros meios de comunicação não governamental, que levava para ali uma verdade que a gente chama de verdade relativa. Então nós tínhamos uma verdade do governo e uma verdade que era contestável, ou contestava aquela verdade do governo, ela passou a ser relativa. Depois nós passamos a ter a verdade construída. Dentro da Revolução Industrial, partindo para a Revolução Tecnológica, nós passamos a ter a verdade construída, onde não tinham só os meios de comunicação, teve o advento da chegada da internet, e aí você começa a construir narrativas e construir verdades. E hoje nós vivemos a verdade volátil. O que é a verdade volátil? A verdade volátil é aquela verdade que você quer acreditar. Se você quiser acreditar que na vacina, você vai seguir desde de cientistas, médicos, políticos e pessoas que falam que a vacina é boa. E você não quiser acreditar, você vai seguir pessoas que desde da ciência e tal, vai ter tudo da mesma forma. Isso em qualquer pauta. Eu faço essa colocação porque quando nós falamos de armas, nós não podemos pensar no instrumento. Vamos falar de armas, eu gosto de começar falando de armas sobre direitos. O que é a arma? A arma é um instrumento de equalização de força que te permite proteger todos os demais direitos que são fundamentais e naturais. Quais são esses direitos? A maioria, a não ser que a pessoa tenha alguma debilidade mental, todos nós concordamos que o ser humano tem direito à vida. Com certeza. Ok. Nós concordamos que o ser humano tem direito à propriedade. Nós concordamos que o ser humano tem direito à liberdade. E aí, da propriedade, a gente até brincava antes, falava assim, o MST não concorda. Eu falei, como que ele não concorda? O que ele luta? Pelo direito de ter o quê? Uma propriedade. Então, o direito de propriedade é um direito também fundamental, E aí, dentro dos direitos fundamentais, no artigo 6º, nós temos o direito à segurança. Onde está a confusão? Confundir segurança, que é um direito do indivíduo, com segurança pública, que é um direito coletivo. E aí é a grande confusão. Então, quando eu falo que eu tenho direito à vida, tenho direito à liberdade, tenho direito à propriedade, e dentre todos esses direitos, como eu garanto esses daqui? Com direito à segurança. O direito à segurança que me garante o direito à vida, à integridade física, à propriedade, à residência, que é domicílio inviolável, Então, a partir do momento que eu tenho um intento criminoso, alguém que por qualquer motivo decida atentar contra esses meus direitos, que é a vida, a propriedade e a liberdade, meu direito
essa pessoa decide fazer aquilo ali, qual é a única forma de eu proteger esses direitos? Acionando o Estado só se faz presente em 2% dos casos. Então, quando a gente fala isso e trazendo para o cristão, lá fala o seguinte: o dever, né, daquele que Deus te provê a prole é de proteger e dignificar a prole. Como que você protege a prole? Junto os apóstolos, né, e você pegar dentro da própria Bíblia, todos eles embanhavam o quê? Ele fala: vende a sua capa e compra uma espada. Não comprava uma pistola, não comprava um fuzil, porque naquela época não existia. Sim. A arma de defesa, de equalização de força era a espada. Então, quando a gente fala da pauta armamentista, nós temos que ser honestos também de dizer o seguinte: não há relação entre violência e criminalidade e armamento civil. Não há relação. Não quer dizer que mais armas vai ser menos crime, ou que mais armas vai ser mais crime. Não vai existir essa relação. Não vai ter influência. As armas legais, elas não ajudam, não auxiliam o crime, não tem absolutamente nenhuma. Aquele cidadão deprimente, né, que ex-presidiário, numa das pautas, falou: agora o Comando Vermelho, o PCC estão comprando armas legais. Eu quero que ache uma arma legal que esteja na mão dessas facções. Não existe isso. Dentre 600 mil CACs, que são os caçadores, atiradores e colecionadores, você tem algum que possa ter ali desvio de conduta? Tem. Como tem em todas as instituições, tem dentro do judiciário, tem dentro do executivo, tem dentro do legislativo, tem médico, como teve o caso do médico que abusou da paciente, vai ter dentro dos advogados, o cara que negocia sentença, juiz, promotor, todas as profissões vão ter as suas exceções, mas não é a regra. Então, quando a gente fala, o objetivo é defender o cidadão. Então, fala assim: o que você pensa? O brasileiro está preparado para portar uma arma de fogo? Sim. Com os pré-requisitos que são estabelecidos, de capacidade técnica, psicológica, né, colocada, o cidadão tem que ter o direito de escolher. Eu não defendo que o cidadão tem dever e obrigação de ter uma arma em casa. Mas eu concordo que ele tem o direito de escolher de não só ter em casa, mas também de portar essa arma de fogo, até porque é fora de casa que a maioria dos crimes acontecem. 69% dos crimes acontecem em vias públicas. Quase 20% acontecem em estabelecimentos comerciais, o restante dentro das residências, que são os roubos de residência. Então, o que adianta a arma só estar dentro de casa se a maioria dos crimes acontece fora? Então, eu sou favorável sim ao cidadão ter o direito de portar essa arma de fogo, como acontece nos países, e acredito que o dia que nós tivermos a maioria no Congresso, eu não acho que tem que ter decreto, nem acho que tem que ter emenda da 10.826. Tem que revogar o Estatuto do Desarmamento e aprovar o Estatuto do Armamento no Brasil. A revogar a 10.826 e aprovar uma nova lei. E mais, se possível, um dia nós temos uma PEC que, para inserir na Constituição o direito ao porte de arma de fogo como direito constitucional do cidadão brasileiro, cidadão de bem. Essa é a minha visão relacionada à pauta armamentista. Muitas vezes, né, as pessoas confundem pessoas conservadoras com pessoas machistas, homofóbicas. O que o senhor tem a dizer para uma pessoa que, ao ver o senhor como uma pessoa cristã, conservadora, que defende a família, patriota, vai dizer que o senhor é machista, se reduz a isso? O que o senhor tem a dizer para essa pessoa? Bom, eu tenho que dizer para essa pessoa que eu tenho pena dela, que eu oro pela vida dessas pessoas e que eles tenham um lugar reservado lá em cima, que dá tempo ainda deles se redimirem, né? Esse tipo de pensamento é um pensamento totalmente justificável por aquilo que nós falamos das influências, da dimensão ideológica, cultural, política. É a verdade que ela acredita. É a verdade que ela quer acreditar. E aí quando a pessoa fala assim: o conservador é machista. Mentira. O conservador é retrógrado. Mentira. O que a gente busca fazer quando você olha para os seus pais, para os seus avós, e aí por que você usa o sobrenome dos seus pais, seu pai, da sua mãe? Por que a gente coloca o sobrenome no nosso nome? Porque nós queremos conservar a nossa história, nós queremos conservar a nossa família, a história da nossa família. Então o conservador é aquele que quer manter e quer conservar aquilo que ele acredita que seja o responsável pelos resultados. E aí eu vou aproveitar para dar um exemplo clássico do que nós estamos vendo no estado de Mato Grosso e no Brasil, relacionado às escolas militares. O que a escola militar tem de melhor do que as outras escolas? Disciplina. Resgate dos valores cívicos, dos valores morais, dos princípios éticos, do servir à pátria,
de amar os símbolos nacionais, de respeitar o professor, de respeitar as autoridades. Então, dentro da escola militar, o professor entrou em sala, os alunos levantam. Aí tem gente que fala, meu Deus, por que isso é um abuso? Porque o professor é uma autoridade constituída dentro de sala de aula. E tem que ser respeitada como tal. E o senhor dos professores hoje que são totalmente desrespeitados, os alunos hoje vêm tacar a cadeira em cima dele e não pode fazer nada, não é uma autoridade. Um absurdo, acho um absurdo. Por que o professor se sujeita a tudo isso? Porque ele precisa do emprego. Pergunta se ele concorda com isso. Ele não concorda com isso, mas é um resultado da educação dessa geração Freire. Onde se confundiu liberdade com libertinagem. A liberdade é um limite que tem que ser alcançado. É você ser livre para fazer o que você gostaria de fazer dentro daquilo que é ético, moral e legal. E essa juventude que nós estamos aqui simplesmente rompeu essa barreira, não sabe o que é ético, não sabe o que é moral e muito menos está se lixando porque é legal. Então isso daí aconteceu porque nós permitimos, né, por muito tempo que houvesse essa destruição do tecido social de uma estrutura fundamental chamada família. Então nós destruímos o Instituto Família, nós destruímos outro instituto que é importantíssimo, que é o valor cristão, né? Então a partir do momento que a gente começa a destruir esses valores que conservam a sociedade no Estado, se a gente pegar a nossa bandeira, está escrito ordem e progresso. Não está escrito progresso e ordem. Por que a ordem vem primeiro que o progresso? Porque não existe progresso sem ordem. Então o conservador é isso. O conservador, a primeira coisa, ele quer fazer o seguinte, olha, quero conservar os valores e os princípios que mantêm a ordem. Né? E na economia nós caminhamos para o sentido, né, capitalista liberal para que a gente possa ter progresso. Liberdade. E pronto. E se a gente defende a liberdade econômica, a liberdade do cidadão, a liberdade de imprensa, né? Nós defendemos isso. Então o conservadorismo é isso, não tem nada a ver com, falamos da pauta feminista. Quando uma feminista chega, você fala para ela assim, o que você pensa a respeito do machismo? Pergunta para uma feminista. Mas com certeza ela é totalmente contra. É um absurdo, tal. Eu falei, certo. E o feminismo, você concorda que é certo? Por que é certo? Os dois polos são idiota igual. O machista e o feminista são imbecil do mesmo tanto. Porque não é pelo sexo que você difere as pessoas. Não é pela cor. Não é pela forma, não é por nada. É simplesmente, nós somos iguais, nós somos seres humanos. Nossas partículas, nós somos... uma junção igual, exatamente igual. Então é isso que a gente defende e combatemos, né, qualquer coisa que tenta dividir a sociedade. Machistas, feministas, né, esse movimento de dividir em cota, pagar um débito, assim, eu sou contra tudo aquilo que divide, que coloca super cidadãos. Falar, eu acho que né, numa lei que vai ser mais grave o crime contra A contra B, quer dizer, uma vida vale mais do que a outra. Não, acho que a gente não pode caminhar nessa vertente. Deputado, qual seria o seu diferencial na Assembleia Legislativa? O que o senhor faria lá dentro? Quais são as suas propostas? O que o senhor vai lutar ferreamente lá dentro? Bom, primeiramente, pela segurança pública, né? Logicamente. Defender tudo que a gente falou, combater qualquer coisa que vá atentar contra aquilo que a gente acredita, contra o Instituto Família, né? Quando a gente fala de família, nós estamos falando de assuntos que são relevantes com relação à legalização de drogas, liberação de aborto, né? São pautas que a gente, na erotização, o incentivo à erotização das crianças. Então, isso daqui vai ter um escudo. Eu falo que lá dentro da Assembleia vai ser mais um escudo levantado para proteger esses valores conservadores, né, dentro da Assembleia. As propostas de segurança pública, elas buscam sempre a questão de valorização do profissional. É assim que a gente vai conseguir avançar, valorizando os profissionais que estão atuando na ponta. Nós temos índices altíssimos de suicídio desses profissionais. Nós precisamos observar isso como sociedade, que nós estamos perdendo nossos pacificadores sociais para nós mesmos. É um problema crônico que a gente vive e precisa ser tratado. E outras pautas, né? O ecoturismo de pesca esportiva e contemplação é algo que tem que ser abordado dentro da Assembleia. Nós precisamos também, com relação às escolas militares, a expansão das escolas militares dentro do estado de Mato Grosso, a questão de moradia também voltada para políticas que crie condomínios para a segurança pública. Nós para ter uma ideia, a população não sabe disso. O militar, ele se envolve numa ocorrência, ele não tem advogado.
O Estado não proveu advogado para situações que ele se envolve em ocorrência, ele tem que tirar do bolso dele, ele tem que tirar da família dele para custear a defesa dele. Ele não tem um plano de saúde, o policial que se acidenta num acidente de viatura ou ele é baleado, ele não tem plano de saúde que atende ele para poder fazer isso. Você como cidadão, você como cidadão acha justo o cara que está lá defendendo a sua família, foi baleado protegendo a sua família e não tem um atendimento, não tem um plano de saúde que vai fazer a cobertura desse atendimento dele. Então, assim, sabe, são muitos problemas. A parte de estrutura de atendimento, pronto atendimento, de psicologia e psiquiatria para os servidores da segurança e outros. Né, a cada 2 dias, A cada 2 dias e meio, em média, né, um agente de segurança suicida no Brasil. Assim, números alarmantes. E dentro da Assembleia, o que podem ter, com certeza, que eu vou fazer de diferente dentro da Assembleia é o que eu faço dentro da Câmara Municipal. Fiscalizar o Executivo, e é isso que eu coloco aqui como reflexão. Tá? Você precisa entender que você está contratando 24 conselheiros fiscais para cuidar dessa grande empresa chamada Mato Grosso, que arrecada mais de 40 bilhões e precisa ser fiscalizado. Então, fiscalização e combate à corrupção talvez seja assim, a principal bandeira dentro da Assembleia. Para finalizar, então, eu quero fazer perguntas rápidas. Então, eu vou falar, por exemplo, um nome e o senhor me diz quem o senhor pensa rápido, de forma rápida, beleza? Um nome, então, para começar. Um nome que o senhor admira. Amélia. Amélia. Um repúdio. Partido dos Trabalhadores. Aborto. Demoníaco, aberração. Um livro. Bíblia Sagrada. Esquerda. Aberração. Lula. Não tem palavra no dicionário brasileiro para classificar isso. É pior do que aberração e é um presidiário descondenado por outros criminosos iguais a ele. Bolsonaro. Um dos maiores líderes que existiu na política brasileira. Muito obrigado, Tenente Coronel, vereador, candidato a deputado estadual. Agradeço, tenho enorme honra de ter o senhor aqui, uma pessoa humilde, que apesar de todas as coisas que aconteceram aqui, só a gente sabe dos bastidores, o senhor nos tratou aqui de forma tão simpática, legal. Eu estou começando o canal aqui agora e o senhor me tratou muito bem. Agradeço ao Matheus, ao Wesley, ao outro Matheus, que são grandes pessoas maravilhosas aqui. Deus te abençoe nessa rumo de campanha. Tamo junto. E é isso, pessoal. Ó, um recado. Quem estiver aí, né, ainda indeciso, procure saber as pautas que nós defendemos, nossos valores e princípios, e se entender que alinham os valores e princípios que nós defendemos, nosso número é muito fácil, né? Todo mundo sonhou um dia ser camisa 10 e um dia precisou da polícia, né? Teve que ligar 10-190. 10-190, Tenente Coronel Pacola, Assembleia Legislativa. É isso aí, pessoal. Deus abençoe vocês.